Hoje o Vasco simplesmente seguiu a sua cartilha recente de jogos contra o Flamengo. São 13 jogos que o Vasco não vence o seu maior rival. Se você pegar um recorte aí, praticamente nos últimos 35 jogos, o Vasco deve ter no máximo uma, duas vitórias em cima do Flamengo. E não tem muito o que eu falar aqui com vocês. Vocês conseguiram ver a postura dentro de campo. Eu queria chegar aqui e fazer uma análise tática para vocês, explicar os movimentos tanto do Vasco quanto do Flamengo dentro de campo. Só que não existiu competição hoje. Eu acho que tudo que acontece no futebol, existem detalhes táticos, existem pequenos, mínimos detalhes que fazem realmente diferença em uma partida, mas tudo isso parte de uma postura do atleta dentro de campo. E faz muitos anos, se você pegar um recorte de 10 anos pra cá, que o Vasco joga com medo diante do Flamengo. O Vasco ele não entra em campo com o pensamento de vou vencer o jogo. O Vasco entra em campo com o pensamento vou tentar perder de pouco. Essa é a mentalidade dos jogadores do Vasco. Essa é a mentalidade que está implementada na diretoria do Vasco e até em alguns torcedores do Vasco. Que quando está chegando próximo do clássico contra o Flamengo, a postura deles é simplesmente vamos perder de pouco. Nossa, vamos levar goleada. Eu vi até um babaca esses dias fazendo vídeo aí pra rede social, envergonhando ainda mais o clube que já vem passando por tantos vexames nesses últimos anos. E assim, antes da gente pensar, esse time do Vasco ele é muito ruim, por isso que ele foi amplamente dominado contra o Flamengo. Não é um time bom, é bem verdade, pode ser um time limitado e tudo mais. Porém, esse mesmo time ele conseguiu dominar em 2 jogos o Fluminense, que venceu o Flamengo recentemente, dominando o Flamengo e se impondo no Maracanã. Será que realmente a questão é somente técnica? Pensa um pouco comigo, a questão não é somente técnica, a questão não é somente tática. A questão não é somente física. Nossa, o time do Flamengo tá voando fisicamente em cima do time do Vasco. Não é isso. Tem sim parte que o Vasco tem alguns jogadores que fisicamente são frágeis, que não aguentam marcar pressão. E aí são erros na hora que você vai contratar alguns jogadores. E você pensa um estilo de jogo para marcar pressão e você contrata jogadores que não tem essa característica. Mas tem a questão da postura. Como eu falei, tudo passa pela postura. A postura do Flamengo desde o primeiro segundo de jogo foi eu vou me impor, eu vou vencer o jogo. E a postura do Vasco desde o primeiro segundo do jogo foi eu estou com medo. Essa foi a postura. E foi assim até o final da partida. O resultado ter sido só 1-0 para o Flamengo foi pouco. Porque o Flamengo produziu para fazer mais do que um gol no jogo de hoje. Primeiro tempo, o Flamengo inicia melhor e aí o Vasco tem uma fragilidade que é muito grande, que é nas jogadas de bola parada e também em jogadas de cruzamento para dentro da área. O Vasco tem muita dificuldade de marcar esse tipo de jogada, tem se tornado uma das grandes fragilidades do Vasco. E o Flamengo tem algumas situações com o Léo Pereira, tem situação com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, que o Léo Jardim faz defesas e garante o 0-0. E apesar de toda essa partida muito fraca do Vasco, teve um lance que o Vasco conseguiu fazer o que ele faz, talvez em outros jogos que ele não está com medo, que é trocar passes e achar o Andrés Gomes, que talvez é um dos únicos bons jogadores que a gente tem nesse Vasco que jogou no jogo de hoje, ele consegue encontrar o passe no Paulo Henrique. O Vasco atrai o Flamengo, que era a estratégia, atrai o Flamengo, troca passes curtos, e o Andrés Gomes consegue dar uma quebrada no pé e acha o Paulo Henrique, que sai em ótimas condições. O Vasco fica com 3 jogadores contra 2 do Flamengo. E o Paulo Henrique até toma uma decisão boa, porque ele acha o GB e o GB acaba finalizando muito mal por nervosismo, por medo, por pressão. Não sei o que acontece, mas com certeza é uma situação que se acontece no treino ali, ele acaba fazendo gol. Mas num clássico diante do Flamengo aí é o que faz o jogador bom, o mediano e o ruim. Então o Vasco ainda consegue perder a oportunidade que tem de ficar na frente do placar e depois jogar se defendendo para tentar segurar o resultado. O jogo continua, o Flamengo volta a ter amplo domínio com a posse de bola, o Vasco não consegue duelar posse de bola com o Flamengo, o Vasco a posse de bola que tem é atrás, o Vasco fica trocando passes atrás, tentando atrair o Flamengo, mas um grande problema é que quando o Flamengo apertava a marcação, conseguia recuperar a bola com extrema facilidade, não tinha um jogador do Vasco que conseguia girar em cima do adversário, não tinha um jogador que conseguia sair por meio de um drible ou uma troca de passes rápida, a bola estava queimando no pé dos jogadores do Vasco. E esse jogo vai pro intervalo, o Flamengo já era melhor, e eu pensei, cara, eu tenho certeza que aconteceu, o Diniz
Comeu o fígado dos caras no vestiário. Gritou, cara, vocês têm que ter uma postura diferente, ok. O Vasco até começa com a postura minimamente melhor no segundo tempo. Até que o Cauã Barros é expulso. E o que a gente pode falar sobre o Barros? A gente até pode questionar, pô, foi lance ou não para cartão vermelho? O Barros teve ou não a intenção? Se é intencional ou não, a única pessoa que pode te responder isso é o Barros. Não sou eu que posso te responder isso. Mas eu falo em alguns momentos, e alguns torcedores do Vasco falam, por que não? O Barros é um jogador bom, é um moleque jovem, que tem potencial para evoluir, mas o Vasco não pode contar com o Barros como uma certeza para ser o titular de primeiro volante, porque ele tem deficiências ainda. O Barros tem dificuldade com a bola nos pés em alguns momentos para sair jogando. Ele tem deficiências que, assim, você não pode ter no seu time se você quiser brigar, pelo menos em segunda prateleira do futebol brasileiro. Porque dessa forma, com medo, omisso, você não briga nunca em primeira prateleira do futebol. Nunca, nunca, nunca. Ele é expulso e aí acaba o jogo, né, cara? Quando o Barros é expulso, o Vasco já sente falta do Ryan, não tem o Ryan. Você vende o jogador antes de um clássico. Ok, teve a pressão do jogador para sair, do staff dele e tudo mais. E você coloca o GB, que tem uma característica completamente diferente. É um jogador lento, pesado, muito menos testado do que o Ryan. O Ryan vivia um excelente momento e era um jogador que com certeza hoje talvez puxaria esse time do Vasco para cima, porque o Ryan é esse tipo de jogador que gosta de ser protagonista, diferente desses outros que estavam em campo no jogo de hoje. Então o Vasco perde muito com isso, já não tinha tanta jogada de contra-ataque, já não tinha tanta presença no ataque, já não conseguia trocar passes no setor ofensivo e ainda fica com um jogador a menos. Aí é tentar minimizar e segurar um 0-0 que o Vasco até estava conseguindo se defender relativamente bem. O Vasco estava conseguindo se defender relativamente bem, até entrar o Lucas Piton em ação. Eu falo aqui há algum tempo para vocês sobre o Lucas Piton não ser jogador pro Vasco, e um dos pontos que eu mais pego no pé do Piton é o fato dele ser um jogador muito lento para ser lateral. O Piton é muito lento, ele não vence duelo físico de ninguém. O Piton é muito, muito, muito lento. Não tem como ele ser lateral em alto nível por conta disso. Então a primeira proposta que surgir, 5, 6 milhões de euros, se desfaz do Piton e busca um lateral com aptidão física. Segundo ponto, o erro do gesto técnico do Lucas Piton, porque ele tá sozinho. É uma bola mal cruzada para a área, é uma bola até que quando é cruzado o torcedor do Vasco, cruzou errado. O que o Piton faz? É uma bola que ele tá sozinho dentro da área. Ele corta essa bola para a entrada da área. Algo que nunca pode fazer. Tu tira essa bola até para escanteio. Tu tira pro lado onde essa bola pode sair pela lateral. Ou no máximo tu vai gerar outra possibilidade de cruzamento. Mas nunca para a entrada da área. Você tira para a entrada da área com um erro de gesto técnico. A bola que você nem tá pressionado. Não tem ninguém nas tuas costas. Tem ninguém perto de você. Se você é realmente um jogador acima da média, você domina aquela bola. Se você é um bom jogador, você faz o gesto técnico correto na hora de afastar a bola. O Piton, ele dá a bola no pé do Carrascal, que faz a finalização, e é preciso. O Robert Hernandes tenta cortar todo estabanado, errado, que fura. É um jogador também que é muito rápido, é difícil. E sai o gol do Flamengo, e depois o Flamengo ainda tem mais pelo menos umas 2 boas possibilidades de ampliar o placar, mas o Léo Jardim consegue fazer boas defesas. Então, eu posso vir aqui e falar pra vocês, cara, o Vasco foi inferior taticamente. Foi inferior taticamente. O Vasco é inferior tecnicamente ao time do Flamengo, sentiu muita falta do Ryan. Ok. Mas tudo isso começa na postura, no teu pensamento. Quando você joga com medo, você fica preso, você não consegue jogar. No dia que o Vasco perder esse medo de atuar contra o Flamengo e pensar, cara, eu posso ganhar, eu vou pra campo hoje. Era só, eu queria que os jogadores do Vasco estivessem com o pensamento, por exemplo, de mim que sou um torcedor do Vasco. Eu vou pra campo pra vencer o jogo. Eu não vou ficar com medo de você. Quem é você pra eu ficar com medo? Eu vou jogar o meu futebol. Eu vou lembrar aquele menino que tinha um sonho de ser jogador e que jogava sem medo. Era só isso que o Vasco precisava. E a postura do Vasco foi covarde e omissa. E no final das contas, o Flamengo mereceu o resultado. Eu não vou entrar aqui em mérito de arbitragem. O Pulgar fez muito pior na final da Libertadores, era para ser expulso. É óbvio que era para ser expulso. Pô, Mauro, se um lance desse é pro Flamengo, pra expulsar um jogador do Flamengo, não expulsa. Ok, eu também acho que não expulsaria. Mas foi por isso só que o Vasco perdeu o jogo? A gente não pode entrar aqui e passar pano pra essa atuação do Vasco. Era pro presidente do Vasco, Pedrinho, entrar no vestiário, cara, multar o elenco do Vasco por essa atuação.
já no intervalo. Era pro time do Vasco ser multado pela atuação que vinha tendo. E eu volto a repetir, não é por questão técnica, porque esses jogadores do Vasco, muitos deles, têm sim uma certa qualidade para jogar. A questão é medo. É se colocar como um perdedor. É isso que faz o time do Vasco em vários momentos. Eu torço muito para que um dia o Vasco perca esse medo de atuar contra o Flamengo. O Vasco começa com essa boa possibilidade de gol do Andrés Gomes, que eu volto a repetir para vocês, é um dos únicos que todo jogo o Andrés Gomes ele vai fazer algo que vai ser positivo, porque de resto, impressionante como o Vasco cedeu oportunidades de gol ao Flamengo, mesmo em vários momentos jogando com um bloco baixo. Mesmo tentando tirar o espaço, o Vasco cedia oportunidades de gol claras pro Flamengo. E assim, cobranças de escanteio, de faltas próximas à área, cruzamentos do bico da entrada da área. O Flamengo levou vantagem em todos esses lances. O Vasco não duelou, não disputou. Olha isso. Todo cruzamento para a área, o Flamengo conseguia tocar na bola de alguma forma que trouxesse perigo pro gol do Vasco. E aí tu vai me falar o quê, cara? Que é só o Flamengo é muito acima tecnicamente. Olha esse lance aqui do Léo Jardim. Tudo bem, o Léo Jardim é um goleiro que ele tem uma certa dificuldade de jogar com os pés. E hoje fez uma grande partida do Léo Jardim debaixo das balizas. Mas o Vasco ele não pode ter esse medo de jogar contra o Flamengo. O medo de você perder tira a tua vontade de ganhar. O Vasco precisa de um trabalho com psicólogo, principalmente antes desses jogos contra o Flamengo. Porque não é possível. Olha só o tanto de oportunidades de gol que tem o Vasco. Que tem o Vasco não, que o Flamengo tem contra o Vasco de jogadas de cruzamentos para a área, cara. Jogadas que são simples de marcar, a gente pode falar até. O Flamengo joga com confiança no resultado o tempo todo, se impondo, e o Vasco não. E aí quando tem oportunidade, o que faz o GB? É isso, cara. Merecia ganhar, não merecia, mas olha o gol que perde o GB. Agora, a gente vai queimar o GB. Nossa, não, é impossível dele jogar no Vasco. Não é queimar o GB. Mas era o momento do GB estar jogando? Não era. A transição do Vasco para a saída do Ryan foi péssima. Foi logo no jogo diante do grande rival Flamengo. Um jogador que você perde, que era talvez o melhor no momento do futebol brasileiro, e você perde esse cara. Para um jogo tão importante para colocar um outro jogador da base, mas que é muito menos experiente do que o Ryan. E vive um momento muito pior e tem características completamente diferentes. É que o Robert Renan perde a cabeça pro Bruno Henrique. E aí o Léo Jardim é obrigado a fazer mais uma grande defesa. E o Vasco afobado, como sempre, na saída de bola, principalmente em jogos contra o Flamengo. O Flamengo tem todo saltando pressão lá em cima. Quantas vezes o Vasco realmente falou, cara, vou marcar o Flamengo pressão? Nenhuma nesse jogo, nenhuma. Isso é inadmissível, porque uma das principais armas do Vasco é marcação pressão. Mas como você tá com medo, eu não vou. Eu vou tentar defender aqui minha profundidade. Perdeu igual, cara. Pra que ter medo? A facilidade do Everton Cebolinha pra passar pelos dois jogadores do Vasco, pelo Paulo Henrique e pelo Nuno Moreira. É inacreditável, cara. Eu torço muito pra estar vivo no dia que o Vasco vai perder esse medo de jogar contra o Flamengo. Porque não é só você ter um time, pô, de igual pra igual que a gente vai falar, né, tecnicamente. Não, porque a gente vê vários times inferiores tecnicamente do que o Flamengo em muitos momentos e vencendo, se impondo em cima deles. É você se colocar abaixo, você se colocar como inferior o tempo todo, cara. E aqui um lance bobo do Barros, cara, que sinceramente foi na passada, não foi. É difícil, cara. Só ele pode dizer. Agora, se isso é intencional que o Barros fez, é de respeitar o torcedor. Se não foi intencional, se o juiz interpretou errado, é normal, né, cara? Já. O Vasco ser prejudicado em jogos do futebol brasileiro. E aí o Diniz entra em desespero, porque o Vasco tem um jogador expulso contra o Maricá. O Vasco tem um jogador expulso contra o Flamengo. E um momento do jogo que não podia ter um jogador expulso.
Aquilo que eu falei, você dá margem, né? Pra uma possível expulsão. E aí, isso aqui agora é minimizar, tentar evitar o quanto antes esse gol do Flamengo vai sair. E eu volto a repetir, o Vasco até se defende relativamente bem, cara. Nesse momento que o Vasco fica com um jogador a menos. Não tinha alternativa de contra-ataque, não tinha, bem verdade, mas se defendia relativamente bem o Vasco. É claro que o juiz pesa. Isso aqui é um lance para cartão amarelo, porque o jogador do Vasco tá saindo para um possível contra-ataque. O Léo Pereira para. Teve um lance no primeiro tempo do Pulgar que ele dá uma solada no Andrés Gomes, que ele não leva amarelo. E que no final do jogo, sim, ele leva o cartão amarelo. Talvez 2 amarelos. Cartão vermelho também. Mas isso aí são detalhes, né, cara? Agora, eu volto a repetir. A minha principal bronca é na postura do Vasco. Olha o que faz o Lucas Piton. Ele tá inteiro no lance. Ele pode fazer um tanto de coisa nesse lance. Pode cortar pra lá. A tomada de decisão dele é péssima, é a pior possível. Mas por quê? O Piton é um dos jogadores do Vasco que ele mais... É um dos mais covardes desse elenco do Vasco. O jogo do Piton é de covardia. E sempre foi assim contra o Flamengo. Ele sempre atuou assim contra o Flamengo. Tu não vai pegar um jogo bom do Piton contra o Flamengo. Não tem. E isso é bizarro, cara. Cede de um lugar pra outro, porra. É que nem eu falei, deixa um torcedor entrar em campo. O cara vai ser ruim pra caramba. Pode ser muito pior do que você. Mas ele vai tentar jogar. Olha o gol que o Vasco leva. Da maneira mais tola possível que você poderia levar o gol. Com o Piton dando assistência pro jogador do Flamengo. Afastando mal, errando, tomando a decisão errada. E depois você tá perdendo de 1-0 com um jogador a menos. Você mal passa do campo de defesa. Pra chegar no campo de ataque do outro time. Tu vai fazer o quê? Foi uma tortura pro torcedor do Vasco. Simplesmente isso. Foi só uma tortura pro torcedor do Vasco. Até o final do jogo. Como vem sendo nos últimos clássicos contra o Flamengo. Mas por quê? Por culpa do torcedor? Alguns sim, em parte também eu culpo. Mas o grande culpado é esse aqui. É esse time do Vasco. Eles são o grande culpado. Pela omissão. Pela falta de coragem de jogar futebol. Cadê o Diniz pedindo coragem pra esse... Eu não vou xingar, cara. Eu não vou xingar. Eu vou manter aqui. Mas é isso, tá ok, cara. Vocês estão seguindo a cartilha, né? É normal. Daqui a pouco tem outro clássico contra o Flamengo. Vão jogar igual. Não tem um mínimo de vergonha na cara. Não existe o mínimo de vergonha na cara nesse time do Vasco de porra. Surreal, irmão, o que acontece com o Vasco. E é isso, cara. Derrota do Vasco pro Flamengo. Acho que eu falei tudo que tinha pra falar. Como eu falei, não tem como eu vir aqui trazer um mínimo de análise tática pra vocês por conta dessa postura ridícula do time do Vasco.